Opa! E aí, meu amigo, Fala aí, como é que você William. tá? Tamo bem, tamo indo, né? Tamo levando da forma como a gente tá conseguindo, mas tamo levando. Verdade. Essa pandemia aí, né? Ninguém imaginava que passaríamos por isso, né, meu amigo? Pô, uma verdadeira reviravolta, verdadeiro plot twist, né, no planeta. Vamos lá, olha só. Vamos Primeiro, lá. te agradecer, tá? Te agradecer pelo seu investimento, do seu tempo aqui conosco para falar um pouco do seu trabalho, para falar um pouco da sua percepção, como é que tá a sua, enfim, né? Seu poder de criatividade também nesse momento de pandemia. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, te Uhum, agradecendo, tá? Mais uma uhum, vez aí. Enfim, né? Falar um pouquinho antes de te apresentar, de falar aqui do processo, como é que eu digo, como é que é o nosso roteiro aqui, mas falar para as pessoas que estão vindo a partir, né, da galera que te segue, para as pessoas entenderem o que, que é isso, né? Isso aqui é o quadro Siri na Live. A gente já está fazendo isso desde o meado ali de março, porque nesse momento de pandemia, que as pessoas falam muito mais, né, sobre coronavírus, que isso é muito importante para a gente ficar consciente do que está acontecendo. Só que a gente está pegando diversos temas, né? Aproveitando uhum. assim, não aproveitando, é isso, né? Aproveitando que, enfim, estamos em isolamento, quem pode ficar em isolamento, enfim, aproveitando esse momento, porque o cotidiano da vida, né? A rotina não deixa a gente refletir sobre alguns assuntos e estamos aproveitando esse momento que estamos em casa para botar diversos assuntos aqui. E toda sexta-feira a gente pega alguma referência, alguém da Zona Oeste para falar, né, da sua construção, seja ela qual for, mas a partir da Zona Oeste. Aí a gente está, enfim, né, e hoje estamos aqui com você, que eu sei que é um barrista como poucos aqui em Campo Grande, não? É, cara. Eu acho que você falou isso agora, eu me lembrei de duas pessoas que eu admiro muito, que são a Deca Cerejo e o André Mansur, né? Uhum. Que eles fazem um trabalho muito importante, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, fica difícil da gente gostar da coisa, né? E às vezes algo que está muito próximo da gente, a gente não conhece, que é o lugar onde a gente nasceu, o lugar onde a gente mora, né? Então eu acho muito bacana fazer esse trabalho que eles fazem, eu procuro me espelhar neles, de mostrar a história, contar a história desse local que a gente mora, porque também só amando o local é que a gente consegue cuidar dele. A partir do momento que você não conhece a história dele, que você não sabe nada sobre a sua própria casa, você não consegue criar um vínculo afetivo e você não consegue cuidar daquele local, né? Eu acho isso bacana, assim, eu acho importante, eu gosto de fazer isso. E isso te faz um barrista como poucos, né? Meu amigo, Que então, bom. deixa eu tenho, e aí, mais uma vez, seguindo aqui, né? A gente, quando colocou a nossa arte, falando que íamos bater esse papo aqui, eu Uhum. coloquei ali uma caixinha de perguntas para as pessoas, enfim, né, fazer pergunta para você. E essas perguntas estão aqui no computador. Então eu vou olhar para cá, não por falta de Tá. educação, mas só para você entender, tá? Quando eu estiver olhando aqui, porque tem algumas anotações aqui sobre, enfim, né, sobre o Uhum. nosso papo de hoje. E aí eu vou te apresentar aqui uma coisa bem breve, depois você apresenta também. É o seguinte, né? Tá. Peter Larrubia, escritor, formado em psicologia. Eu votei graduando em letras ou já é graduado? Então, graduando. Estou no último Graduando, ano. sim, graduando em letras e dedica o seu tempo livre, né, em literatura. Tem 17 anos aí, que já vem. A gente pegou aqui um pedacinho, né? Que você já Ah, vem contribuindo para a literatura. Esse é um pouquinho do Siri e falando um pouco do Pet, né? Se uhum. apresenta para a galera aí também. Beleza, beleza. E antes eu queria também, eu esqueci, desculpa, cara, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você já tem já um público cativo e com certeza estou chegando em uma galera agora, vou poder divulgar meu trabalho, conversar. Obrigado, cara, já te admiro. Votei em você na última eleição. Obrigado, obrigado, pô, É, valeu. não, Obrigado. não, não é da boca para fora, é verdade mesmo. Então, cara, eu já venho escrevendo já há bastante tempo, né? Como você disse aí, tem uns 17 anos que eu me dedico à literatura. Antes trabalhava com música, né? Tinha, já tive duas bandas de rock. Eu sempre costumo brincar, dizer que
Na verdade, eu sou um músico frustrado, né, cara? Tanto é que todos os livros que eu escrevi de lá pra cá sempre tem alguma coisa com música. Sempre tem um personagem que participa de uma banda, né? Então eu sempre coloco ali os meus sonhos frustrados nos personagens. E é isso. Nesse processo de levar mais a sério a literatura, decidi entrar na faculdade de letras e estou amarradão lá, me formando agora no final do ano, se tudo der certo. Que bom, legal, legal, legal. E aí, meu amigo, então vamos aqui seguindo aqui as perguntas, porque as pessoas querem saber um pouquinho mais de você, do seu livro, né? Seu livro está aqui. Fui lá, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a Flicamp. Vamos lá. Meu amigo, a primeira pergunta é um pouco padrão. Tá. Do seu começo, né? Que é isso, né? Quando foi o seu primeiro contato com a literatura? Como foi esse início dentro da sua casa? Enfim, se foi na universidade, aonde foi? Como é que foi surgindo isso dentro de você? É isso, né? Porque você, como colocou aí, né? Veio do rock, né? Fez psicologia, mas hoje está se dedicando à literatura. Como é que foi esse processo dentro da sua pessoa? Ah, cara, eu dei muita sorte, assim, que eu tive uma família que me apoiou, apesar dos meus pais serem bem humildes, né? Nunca tiveram esse tipo de apoio cultural dos meus avós, mas alguma coisa neles fez eles perceberem, né, que o acesso à cultura poderia dar, né, poderia fazer com que os filhos deles alcançassem um degrau além, né, a mais. E desde pequeno eles sempre levaram a gente, eu e meus irmãos, as minhas irmãs, na Bienal do Livro, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, a gente, de 2 em 2 anos a gente sempre ia, né? E tá naquele ambiente, né, com milhões de livros e várias pessoas e várias crianças também empolgadas, né, com o livro, aquilo eu acho que me marcou pro resto da vida. Acho que foi quando solidificou em mim, assim, essa paixão pela leitura, né? Sim. E aí, depois, a coisa de escrever mesmo, não tinha essa pretensão, assim, durante a juventude até escrevi alguma coisa, mas nunca tive a pretensão de realmente tornar isso algo mais sério. Isso já veio um pouco depois. Cara, e como é que é isso? Porque eu tenho uma dúvida, e aí nem tá aqui, mas é uma dúvida minha, né? Porque eu acho que o ato de escrever, seja qualquer coisa, é uma escolha, e você, de alguma forma, tem que ter uma certa coragem ali, né? E é isso, assim, tipo, eu digo em relação a tanto escrever hoje um Twitter, né, que tem X caracteres ali, até chegar ao ponto de escrever um livro. É um ato de coragem, né? Assim, de alguma forma, né? Chegar e vou forçar aqui, é uma escrita e tudo mais. Não sei se é a sua percepção também, mas eu tenho essa percepção que não é fácil, né? O Glauber Rocha, ele dizia que arte é coragem, né? E aí você pode ver isso de 2 formas, assim. Primeiro é a coragem de dar a cara a tapa, né? Porque você está se expondo ali, você cria arte, você sempre coloca algo pessoal na sua arte. Por menos que você queira, você sempre acaba colocando algo pessoal, e você sempre vai ser julgado, né? Você escreve mal, tudo mais. Assim como qualquer trabalho também, né? Então só que você acaba ficando muito exposto. Então você tem que ter coragem nesse sentido. E você tem que ter coragem também no sentido de você construir uma arte que seja verdadeira, né? Que seja algo que você realmente veja como que tenha valor, né? E não apenas porque você acha que vai agradar alguém ou que de repente pode vender e pode te dar um certo lucro. Se você não fizer uma coisa que tenha valor para você, cara, não vale, nem começa a escrever. Sim, sim. Não, porque eu acho realmente assim, porque é isso, é o momento que você se expõe e coloca a sua fragilidade ali, né? E sabendo que é isso, né? Assim, vai sofrer críticas tanto positivas, mas pode surgir as críticas negativas também, que todas elas, né? Acho que até as críticas negativas, se for de bom grado, assim, faz você ir para um outro patamar. Eu acho que faz parte da vida também. Sempre. Né? Eu Deixa eu até... fala aí. Não, desculpa, rapidinho. Eu sempre costumo dizer, normalmente quando a gente termina
achou que terminou de escrever um livro, né? Normalmente o escritor ele passa esse livro para umas 2 ou 3 pessoas selecionadas para poder eles darem uma olhada, ver como é que está a obra. E eu sempre digo assim, cara, eu quero que você detone, eu não quero que você fale bem. Porque, assim, depois que o livro for lançado, já era. Agora é a hora dele ser criticado para ele, né? Não tem desenrolo, meu irmão. Depois foi para a editora e botou lá a quantidade X, meu irmão, acabou, não tem como voltar atrás, não. Já era, exatamente. Meu amigo, é isso, né? A segunda pergunta, que é até do Jorge aqui, de alguma forma, é quando que você decidiu ser escritor? Enfim, tem algum ponto específico? Jorge, obrigado pela pergunta. Cara, não lembro assim de um momento específico, não. O que me vem à cabeça agora foi justamente esse período de quando acabou a banda, né? Eu tinha banda desde os 18 anos, mais ou menos, e ela durou até os 28, durou 10 anos. Aí o pessoal começa a casar, né? Começa o trabalho pegar pesado, e aí não dá para manter aquele ritmo de, pô, todo final de semana fazer show. Aí foi saindo todo mundo, ficou só eu e mais um amigo. Aí a gente ainda resistiu mais 2 anos ainda num outro projeto, aí depois não deu mais. Mas acho que talvez tenha sido nesse momento que eu precisava continuar fazendo alguma coisa ligada à arte. Precisava continuar produzindo algo, né? E aí eu canalizei essa energia que era de composições musicais, canalizei essa energia para a literatura. Acho que foi aí. Ah, você escrevia as músicas também da sua banda? Sim, a nossa banda era tudo trabalho autoral. Ah, irado, pô, maneiro, maneiro, maneiro. Tá, então acho que, enfim, Jorge foi contemplado aí. Vamos lá. Na literatura, quais são as suas maiores influências? A pergunta do Lincoln. Ô, Lincoln, obrigado aí pela pergunta, cara. Eu fui um jovem, assim, a minha história é um pouco ao contrário, né? Normalmente o adolescente ele começa lendo a revista em quadrinho, ou uma literatura mais acessível, literatura de ação, de suspense, e aí vai amadurecendo e vai tendo contato com os grandes escritores, né? Clarice Lispector, Machado de Assis. Eu era um adolescente muito chato, cara. Então, assim, eu era apaixonado por Clarice Lispector, Machado de Assis, Fernando Pessoa. Quando eu fui ficando mais velho, é que eu fui descobrindo essa literatura dita de entretenimento, né? Stephen King, a galera mais acessível, né? Sim. E hoje eu não tenho essa coisa assim. Hoje eu leio de tudo, né? Até a minha própria literatura mesmo, eu não considero ela como alta literatura. É literatura de entretenimento mesmo. Não vejo tanta diferença entre uma coisa e outra. Mas as minhas influências principais, Clarice Lispector e Fernando Pessoa, sempre, para mim, são os maiores de todos os tempos. E já na área mais de entretenimento, eu gosto muito do Stephen King, gosto muito do camarada inglês agora, que tá me fugindo o nome dele, cara, que escreveu Deuses Americanos. Acontece. Daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo o nome dele. Sim, sim. Não, boa, boa, boa. Importante. Tem uma pergunta que é da Amandinha, que, enfim, né, ela quando leu o seu livro, ela falou assim, eu fiquei 5 dias direto lendo o livro, muito bom. Dormia pensando na história, a gente conversou, né? Eu lembro na época. Aí depois que, enfim, a gente colocou aqui, que ia ser você e tudo mais, nós voltamos a essa conversa, né? Enfim, vamos lá para a pergunta dela, ó. Sabe que Amanda Jordão, enfim. Sim, a namorada do Felipe. Sim, isso. Ela pergunta aqui, ó, de onde... Deixa eu te cortar rapidinho. O Silas falou aqui, cara. O Silas lembrou, Neil Gaiman. O autor que eu queria falar do Neil Gaiman. Valeu, Silas, obrigado. Valeu, Silas. Silas está sempre aí com a gente também. Meu amigo, então, ó, de onde veio a inspiração para a construção do livro Cyberpunk? Que, gente, ó, para quem... Ó, tá até... Ó, até mim, eu fui lá na Flicamp, né? Tem pergunta sobre aqui também, ó. E ó, garoto, lembra disso? Claro, pô. Claro que eu lembro. Que evento, meu irmão, parabéns. Mas enfim, a gente vai comentar sobre isso depois. Mas responde a Amandinha aí. Amanda, a ideia inicial já tem muito tempo.
né? Ela foi meio engraçada, assim. Foi uma frase que um amigo meu falou, citando aquele filme As Patricinhas de Beverly Hills. Ele falou assim, do nada, não lembro qual era o contexto, ele falou As Patricinhas de Beverly Hills. Ele trocou Hills por Hells, como se fossem as Patricinhas do Inferno, né? E essa imagem ficou na minha cabeça, assim, né, de 3 meninas que fossem infernais, né? Tanto que o título original não era Fúria Cyberpunk, o título original era Inferneiras, que vem de inferno, que vem de pessoas que causam caos, causam motim, causam confusão. E essa imagem de 3 meninas causando motim, causando anarquia, ficou gravado na minha mente, e aos poucos eu fui colocando elas dentro de um contexto, né? E aí já me veio a ideia, tá, o que elas vão fazer? E aí me veio a ideia delas invadindo a Assembleia Legislativa, né, invadindo a Alerj. E por que elas vão invadir a Alerj? Aí aos poucos, né, você vai fazendo perguntas para você mesmo e construindo a história aos poucos. Ah, tá, elas vão invadir a Assembleia para tentar impedir a privatização da SEDAI. Só que aí no meio do caminho elas esbarram com um deputado estadual que também é da máfia carioca, e aí roubam uma mala dele. Tá? Aí foi aos pouquinhos, cara, foi indo. De alguma forma, me parece, eu, né, já sabendo um pouco do livro também, me parece que está aí na realidade nessas meninas. Está aqui muito perto da gente, né, em Campo Grande, Tá. alguma coisa assim. Isso. Mas então, não fala, desculpa. Não, mas as 3 meninas, você falou, né, que o seu amigo, enfim, né, linkou ali com as patricinhas e tal, mas essas 3 meninas, você tem alguém aqui em Campo Grande que você poderia falar assim, poderia ser elas? Não tem não. Foi totalmente inventado mesmo. Sim, né? sim. Inventado. Uma coisa engraçada, uma coisa que sempre me perguntam sobre a capa, e eu sempre esqueço de comentar isso, e depois eu fico pensando, pô, eu esqueci de comentar. Muita Cara, gente é me linda, pergunta. é lindo, É lindo. de verdade. Lindo. Olha aqui. Eu fiquei apaixonado também pela capa. É um camarada lá da Rural, cara, que estuda arte na Rural, chamado Darlan Santana. Depois dá uma olhada no Instagram dele, que ele faz esse trabalho artístico, né? Gráfico. Mas uma coisa que eu sempre esqueço de falar, cara, e eu fico triste, é que depois que o livro foi lançado, olhando para a capa, né, eu pensei como que essa capa lembra a imagem da Marielle, né, cara? Muito. Marielle Franco. Muito. E não foi de propósito, foi depois, assim, sabe? Eu fiquei, porra, cara, que coisa, assim, emocionante. Verdade. E é de quando o livro? Eu não sei. O livro foi lançado ano passado, outubro de 2019. Né? Mas a ideia, eu já vinha trabalhando na ideia há uns 2 anos já antes disso. Cara, meus parabéns, assim, e parabéns, no caso, para quem fez a capa pro amigo lá, muito bom mesmo, muito bonito. Enfim, tem uma segunda pergunta, que é da própria Amandinha também. Ela pergunta o seguinte, vai ter continuação? Amanda, não sei, cara, não sei. Eu tô trabalhando... Mas tem tudo para ter, né? Pode ser que sim, cara, pode ser que sim. É porque eu tô com outras ideias já na cabeça, já fervilhando, e eu não tô pensando nisso não, assim, não pensei nisso. Mas não vou dizer que não, mas é pouco provável, na verdade. Sim. Uma amiga aqui, ó, a Ingrid, tá falando que parece a capa aqui com a Angela Davis, ó. Verdade. Pô, legal. Verdade. Boa. Vamos lá, então. Quanto tempo vamos lá, aqui. Quanto tempo levou para fazer o livro? Desde o processo criativo, em relação a escrever também e lançar. O Marcelo pergunta. Foi esses 2 anos, né? Obrigado aí pela pergunta, Marcelo. Foram uns 2 anos. Desde o dia em que aquele amigo falou aquela frase, até o dia que eu dei o ponto final, eu falei, agora acabou. Foi mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouquinho. Sim. Cara, é muito engraçado porque, tipo assim, pelo menos comigo, né? Ideias vêm toda hora. Porque assim, teu amigo falou, ficou no teu coração ali,
Mas você poderia, tipo, pô, legal, poderia fazer uma história como essa e tudo mais. Mas, Uhum. enfim, né, poderia passar. Só que é muito interessante, isso é muito da arte mesmo e quem tem um dom para isso, né? Escuta aquilo dali, leva para o seu coração e começa a fazer analogias até o ponto de construir algo e materializar em um livro, né? Eu estou falando isso porque na semana passada eu estava conversando aqui com o Alain Bernardes, não sei se você conhece, que é um músico aqui de Conheço, Campo Grande música. também. Então, ele falou de uma música que ele fez que é Cocada. Cocada? Eu esqueci o nome da música, eu acho que é Cocada, exatamente. Que é que a avó dele, ele tava na, a construção foi essa, né? Ele estava no mercado com a avó dele e aí ele Uhum. falou, ele foi e comprou um leite de coco, isso, um leite de coco e a avó dele foi e olhou pro leite de coco, aí pegou assim, filho, isso aí não serve não, leite de coco tem que ser preparado. Aí ele pegou aquilo e fez uma música assim, isso é Aham. brilhante, porque é isso, ele poderia ouvir aquilo. Tipo, nossa, vó, legal, bacana e tal. Mas Uhum. como é que vocês, que né, tem isso, esse dom da arte, conseguem transformar isso em algo concreto pra gente, né? O Alan, ele conta essa história também nos shows, quando ele toca. Já vi mais de uma vez já. É muito Uhum. bacana. Mas, cara, eu vou te falar, o trabalho artístico, cara, esse primeiro momento até tem essa fagulha que parece ser mágica, né? Mas o segundo momento, cara, que é você pegar essa ideia e começar a trabalhar ela, cara, é 99,9% transpiração. A Uhum. inspiração é só aquele iniciozinho, cara. O restante, assim, é disciplina e ralação, sabe? É como se fosse escrever, principalmente escrever um livro longo. Às vezes escrever um poema você consegue escrever ali na mesma hora, né? Mas escrever um romance, cara, é muito parecido com o trabalho de um marceneiro, sabe? Por exemplo. O cara tem ideia para um guarda-roupa, mas agora ele precisa executar essa ideia, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber que tipo de madeira que ele vai usar, que tipo de ferramenta que ele vai usar, né? Ele precisa fazer um planejamento, quanto tempo que eu tenho. Cara, o trabalho do escritor é a mesma coisa, cara. Depois que você teve a primeira ideia, o resto é suor, cara, é ralação, sabe? Disciplina e ralação. Cara, maneiro, quando você fala assim, a disciplina em relação, eu acho que na realidade é basicamente tudo, assim, porque, enfim, né, tem uma frase que eu gosto muito que é você amar o processo, né? Porque você tem Uhum. aquela ideia, só que até aquela ideia, por exemplo, né? Enfim, tá aqui um livro, você precisa amar todo o processo daquela inspiração, né, até o Uhum. resultado final, né? Uhum. Porque isso, né? Uhum. Não é importante o começo nem o fim, mas tem todo um abismo aqui que você precisa, tipo, dedicar, ter disciplina, ter um planejamento para sair enfim, né, seja do livro até um resultado de uma campanha, por exemplo. Por isso eu estou falando É, isso. Mas bacana. exatamente. A Amanda Quando... colocou aqui, ó, o nome Ah, é Coco Ralado, o nome tá. da música. Mas falei, desculpa. Quando uma colega minha falou assim, uma frase parecida com essa, né? Ah, tem que ter muito talento, pô, você tem talento. Eu respondi para ela, cara, você não imagina nesse período de 2 anos quantas séries da Netflix eu não assisti, quantos sábados à noite eu não saí, sabe? Quantas cervejas eu não bebi para conseguir ter esse trabalho final, cara. Não é muito bem talento, não. Porque isso, né? É uma mistura de talento, porém disciplina e responsabilidade que você decidiu ali já. Enfim, tá no 70% ali do seu trabalho já feito, né? Aí você pensa, nossa, sábado à noite, tá todo mundo me chamando para alguma coisa. Só que eu tenho um planejamento que eu tenho que entregar isso. Aí tu fica naquela. Aí é isso, né? É o suor ali colocado para sair essas belezas aí. Graças a Deus, cara. Graças a Deus mesmo. Pelo seu livro aí, pelo seu talento, porém sua disciplina. Vamos lá. Meu amigo, então, aqui, ó. É, Aqui eu estou na 7. Vamos lá. A sua profissão é muitas vezes vista como um exercício solitário. Como você tem reagido ao isolamento? Tem conseguido escrever? É um ofício muito solitário mesmo, muito solitário.
Agora, a questão agora da quarentena acabou que coincidiu com a escrita do meu TCC, né, do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Então, eu estou focando quase que totalmente no trabalho da faculdade, na monografia. Então, eu não tenho pego para escrever nada praticamente, né? Eu estou finalizando, na verdade eu já finalizei um livro de contos que eu vou lançar agora no final do ano, já está pronto, mas já estava pronto antes, eu só estou revisando ele. E eu estou trabalhando na ideia do próximo livro, mas assim, por enquanto é só fazer algumas anotações, às vezes vem uma ideia, eu anoto, eu estou trabalhando ele junto com um amigo, então está bastante bacana. Então de vez em quando a gente troca umas mensagens, mas eu estou focado mesmo no TCC. Isso aqui. Que não deixa de ser uma escrita muito densa, né? Assim, de alguma forma também, né? Cheio de regrinhas, enfim, mas é importante também. Show de bola. Vamos lá. Outra pergunta aqui, ó, é o seguinte, ó, você participou ativamente da Flicamp. Qual é a importância desses eventos literários no subúrbio? Pergunta do Jefferson. Pô, Jefferson, essa pergunta é fantástica, cara. Importância, sim, total, cara, total. Como eu falei no início, né, eu ficava muito encantado quando os meus pais me levavam para Bienal. Cara, a Bienal pra gente é muito longe, né, muito distante. Quantas pessoas de Campo Grande têm a oportunidade de ir para lá? É a minoria, né? E ter esse evento aqui, cara, tipo, no bairro mais populoso do Brasil, eu fico com orgulho, cara. Não tem como não ficar muito orgulhoso, cara. E muito feliz, que é uma importância total, cara. E lembrar também que o evento foi encabeçado pelo escritor José Fontinelli, né? Tem que citar ele também. Sim, importante. Cara, eu fui lá, foi muito bom, assim, ver a quantidade, porque tem uma coisa que é essa desigualdade, né, em tudo que a Zona Oeste representa, e na cultura não é diferente, enfim, é um abismo, né? Você sabe disso? Eu fico... Aquela feira ali, a Flicamp, mostrou pra gente que é o seguinte, né? Muitos dizem, o povo da Zona Oeste é que não gosta de, enfim, né, de cultura. Vocês, né, organizaram aquilo dali de uma forma muito, assim, no centro de Campo Grande, com uma estrutura, com o mínimo de estrutura que vocês tiveram, fizeram algo fantástico, e a quantidade de gente que foi ali, né? Muita gente durante o dia todo. Então isso mostra que, assim, primeiro, a cultura como um todo, né, a arte, ela modifica, transforma a vida de uma pessoa, né, a vida do homem, a vida de uma mulher. E também a gente vê a crueldade que esses caras têm de manter essa desigualdade cultural, de equipamentos culturais, de projetos, né, na região, porque isso me dói muito, sabe? Isso me dói muito mesmo, porque assim, como é importante ter eventos como você fez, mas não somente de uma iniciativa de amigos e tudo mais, né? Mas é muito importante, assim como em outra parte da cidade, né? A gente vê isso no centro da cidade, na Zona Sul, por exemplo, ter um planejamento para que essas coisas aconteçam naquele meio ali. Então, eu não sei se é a sua percepção também, se isso é uma angústia sua, mas é fundamental que a gente cada vez mais lute para essa desigualdade acabar, né? Ter uma coisa mais compatível com a população que nós temos, né? Uhum. Foi até algo que a gente conversou lá no dia, não sei se você está lembrado, a gente falou justamente isso, né? Como que o evento estava cheio, e que existe esse preconceito de que o povo da Zona Oeste, o povo da periferia, ele não gosta de cultura, ele não quer saber de cultura. Cara, se você colocar um evento, ele vai encher. Se você colocar 2 eventos, eles vão encher. Se você colocar 5 eventos vão encher, cara. As pessoas são carentes, as pessoas adoram música, as pessoas adoram literatura. Cara, se tiver oportunidade, elas vão. Eu me lembro que no dia, eu cheguei lá, eu ainda não tinha ido no salão lá da igreja, né, onde teve as palestras. E eu cheguei lá e eu vi, eram 100 lugares. Cara, quando eu olhei aquilo de manhãzinha, eu falei, vai ter umas 10, 12 pessoas aqui, cara. Fiquei meio triste, assim. Cara, quando começou o evento, 10 horas da manhã, todos os lugares estavam tomados, tinha gente em pé, cara.
para assistir palestra sobre Lima Barreto. Pô, eu chorei, cara. Foi bonito. Verdade, verdade. Não, mas é isso, né? E o troço é tão... Que é isso, né? Você... Aquele processo, você tem a inspiração, tem uma certa ali... uma certa fé do que vai dar certo, mas quando você vê aquela estrutura, bate aquela dúvida justamente porque esses caras acabam fazendo isso com a gente, do tipo, será que realmente vai encher isso aqui? Você, no fundo, você sabe que tem tudo para encher, mas porque a gente acaba não vendo, né? Aquele processo meio do que você falou no começo, a gente ama o que a gente conhece, o que a gente vê. Acaba que a gente não vê, né? Muito aqui na Zona Oeste, sempre bate aquela dúvida. E aí, quando acontece, você vê, tipo, de uma forma explode. E isso vocês, ali a Flicamp, né, de uma certa forma, representa que, mesmo não tendo uma programação do governo, eu digo prefeitura, eu digo governo do estado, governo federal como um todo aqui na nossa região, mas tem várias pessoas, vários grupos, vários coletivos, né, vários amigos e amigas fazendo pequenas coisas que quando fazem, o troço bomba, né? E tem sido muito interessante como tem surgido o coletivo, né, cara, de uns 4 anos para cá, né? Parece que essa força contrária brotando, né, querendo fazer alguma coisa, querendo estar presente, querendo fazer arte. Pô, muito bacana essas iniciativas. Sim, também acho. Que tenhamos mais, né? Mas vai ter, com certeza. Mas nesse momento de pandemia, o que a gente pode fazer isso aqui e também ter o sonho que já a gente vai voltar todo mundo se encontrar aí e ter outras Flicamps da vida, né? Meu amigo, vamos lá, pergunta da Bruna aqui, ó. O meio literário é bem elitista. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ter origem suburbana? Não que eu tenha visto, assim, não que eu tenha notado, né? Mas também assim, cara, eu sou um homem branco, né? Então é mais difícil de eu sofrer, né? Esse tipo de coisa. Infelizmente, a realidade é essa. Mas por ser suburbano, nunca percebi, não. Eu lembrei de uma coisa engraçada agora. Ano passado teve a Ler, o Salão Ler, que é ali no centro, naquela biblioteca ali em frente à Central do Brasil. E eles fizeram um evento na biblioteca e no Parque de Santana também. Ficou lindo, cara, ficou lindo. E aí eu fui lá dar uma palestra, fui até falar sobre violência urbana também, falar sobre o meu livro, claro. E aí logo no início da minha fala, já tinha uma galerinha assim esperando, né? Aí eu perguntei para cada um, onde é que vocês moram? Né? Aí um coroinha falou, eu moro em Copacabana. Eu moro aqui perto, perto de Sambódromo. Eu moro em Botafogo. Aí eu já comecei assim, né, cara? Já comecei já de carrinho por trás, né? Que eu falei, a violência urbana já começa aí. Eu peguei um ônibus e um trem, levei 1h40 para chegar aqui. O senhor levou 10 minutos para chegar aqui no evento cultural, né? Que o senhor mora aqui em Botafogo. Aí o coroinha esperou eu acabar de falar, levantou e foi embora. Acho que eu perdi um leitor ali. Mas é isso, né, cara? Já essa própria distância já é uma violência, né, cara? Sim. E, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o maior, na sua perspectiva e sua leitura, qual é o maior problema da violência urbana? Da onde isso surge? Assim, por que essa violência urbana que nós vivemos no dia a dia? Cara, é um problema histórico que já tem 500 anos, né? O início de tudo é um país que foi construído em cima do trabalho escravo, né? E que até hoje ainda tem essa mesma mentalidade, né, de escravagismo, desse elitismo, a elite do atraso, né, como disse o Gessé Souza. Você vê as diaristas, né, elas tiveram há pouco tempo seus direitos trabalhistas vistos, né? Até pouquíssimo tempo elas não tinham seus direitos, né? E aí eu me lembro muito bem de um camarada falando assim, agora não consigo achar ninguém para trabalhar lá em casa. Sabe? Essas mulheres não gostam de trabalhar. Pô, não é que elas não gostam de trabalhar, elas querem ter o direito delas, né, preservados. Então, assim, começa daí, né? Porque isso causa uma desigualdade muito grande. E depois
meada do século passado para cá, essa mentalidade neoliberal também que agravou essa desigualdade, né? Jogou aqueles 1% da população mundial lá para cima, bilionários, trilionários, enquanto precarizou o resto da população, né? Os outros 97% da população mundial. Eu estava vendo esses dias, agora durante a pandemia, né, os bilionários do planeta aumentaram a fortuna deles em 400 bilhões. Tipo, cara, isso é um troço, não tem nem como imaginar, sabe? Tem um economista, com certeza você pode falar melhor sobre isso do que eu, é Piketty, o nome dele, é assim que fala? Thomas Piketty. Piketty. É o amigo francês, Piketty, Thomas Piketty. Então, ele propõe, né, se a gente pegasse um bilionário e criasse um imposto que cobrasse 90% da fortuna dele, o cara ainda ia ficar com 100 milhões. Cara, 100 milhões é dinheiro que você não consegue gastar na sua vida, cara. Como é possível a pessoa ter $1 bilhão? Então, eu acho que é isso, né? Tem todo esse processo histórico que agrava a desigualdade, e onde tem desigualdade, cara, tem violência, não tem jeito. Cara, e pela sua formação em psicologia, você consegue falar, assim, mais ou menos, que é uma dúvida que eu tenho. Para mim, eu acho que psicologia pode explicar isso muito mais do que, enfim, outros saberes. Mas, enfim, o que não faz as pessoas, de alguma forma, compreender que essa desigualdade que você acabou de me falar, onde um cado de gente tem uma montoeira de dinheiro e a grande maioria tenta sobreviver e uma imensa maioria está ali entre a miséria e alguma coisa para tentar uma grana. O que psicologicamente você poderia dizer assim, ou enfim, da forma que você quiser, mas por que isso não traz um mínimo de revolta para não ser assim, para essa desigualdade não ficar cada vez mais surreal? Cara, eu vou dar uma chutada agora, um chute, tá? Não é nenhum embasamento super bem estruturado. Mas eu acho que tem duas coisas aí, cara. A primeira é que essa ideologia neoliberal, ela está muito encravada na gente, né? E é uma ideologia muito sutil e muito ardilosa, que faz a gente, primeiro que dá um nível de conforto, ela deu um nível de conforto para a população como um todo. Assim, é claro que o mundo hoje não é o ideal, é um mundo ruim, mas, de certa forma, hoje morre muito menos gente do que há 70 anos atrás. Né? Você pegar aí crianças que morriam, né, por desnutrição e tudo mais. Né? Mas não só isso, ela sempre dá aquela possibilidade do camarada sonhar em obter bens materiais. Né? Ele sempre acha que ele vai conseguir obter alguma coisa. Então, assim, ele prefere não se unir num grupo para se rebelar. Ele prefere uma saída mais individualista. Né? Eu vou conseguir aquilo ali sozinho. Só que, assim, não tem como ele conseguir aquilo ali, porque ele já está num processo, numa estrutura, cara, que ele não vai conseguir sair, né? Então tem essa coisa ardilosa, né, do cara sempre tá querendo, sempre tá sonhando com alguma coisa algum bem material que ele vai conseguir conquistar. E tem uma outra coisa, cara, que é o que o Paulo Freire sempre propôs, que é a questão da autonomia, né? Muito mais do que a questão da liberdade. Porque, assim, você buscar ser livre, fazer o que você quiser é uma coisa. Mas você buscar ser autônomo exige trabalho da sua parte, exige com que você se esforce. Né? Então, a autonomia, ninguém quer ser autônomo, todo mundo quer sempre depender de alguma coisa. Né? Quer sempre ter alguma coisa que sirva como um esteio dele. Né? Mas a liberdade total, ela exige responsabilidade. Né? Ela exige autonomia que exige responsabilidade. Então, acho que são duas coisas que eu meio que imagino que impedem
o que você comentou. Sim, é isso, é um imaginário falso, né? Mas que em todo momento, como até o Cleiton colocou aqui, ó, a publicidade tem um papel nisso, né? Eu acho que é isso, assim, é o imaginário que não é real, porém 24 horas tem ali meritocracia, você consegue hackear o sistema, e aí um ou dois consegue realmente sair né, dessa pobreza, dessa imensidão de gente. Tá vendo como é que você pode conseguir também? Eu também, de alguma forma, compartilho com você também, né? Enfim, nessa construção que você fez, pegando esse link aqui do Cleiton, que acho que é importante. O Cleiton também perguntou o seguinte, eu acho que é importante dar uma interagida com a galera aqui, que é o seguinte: qual é o tema do seu TCC? Ah, sim. Obrigado, Cleiton. Eu estou trabalhando o Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Eu peguei aquela questão principal, né, que acho que mais chama a atenção até hoje, que é se Capitu traiu ou não o Bentinho, mas eu não procuro responder essa pergunta. Eu procuro mostrar como que o Machado de Assis conseguiu construir uma dúvida tão poderosa, né, que vem há mais de 100 anos. E é engraçado que nessa minha pesquisa eu descobri que em 1995 a Folha de São Paulo, agora eu fiquei na dúvida se é a Folha ou se foi o Jornal do Brasil, acho que foi o Jornal do Brasil, não, Folha de São Paulo, ela realmente reuniu advogados, tipo, ela pegou o ministro do STF para ser o juiz da parada, juro, pesquisa aí no Google, cara. Pegou o juiz da STF, pegou outro advogado, tipo, pica das galáxias para defender a Capitu e um advogado, tipo, super famoso, sabe? Para acusar a Capitu e fez um julgamento mesmo da Capitu, cara. Você vê como é forte no imaginário brasileiro e popular essa dúvida. E eu procurei mostrar, eu pego todos os momentos em que a Capitu aparece no livro e explico cada um deles para mostrar como é que o Machado conseguiu criar essa dúvida tão poderosa. Sim, maneiro. Não, mas no imaginário enfim, né, da sociedade brasileira é muito forte isso mesmo, e não foi à toa que fizeram, né? O Jornal do Brasil fez toda pegou um aparato como todo para... Vamos decidir aqui. Boa, meu amigo, estamos indo para o final. As perguntas aqui, porque isso passa rápido, coisa boa passa rápido. Mas eu quero te perguntar o seguinte: se você tem alguma indicação de um livro, de uma série ou de uma música para esse momento de pandemia, né? Uhum. Cara, eu tenho um cientista americano que eu sou apaixonado, que é o Carl Sagan. Ele tem um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não se assuste pelo título, não tem nada a ver com religião, nem com feitiçaria, nem nada. Os demônios que ele fala é ignorância, né? Ele é um físico, né? E aí ele pega vários temas, né, e vai destrinchando esses temas. É um livro que fala sobre pensamento crítico, né? Então ele fala sobre educação, política. Cara, é maravilhoso o livro. O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro de não ficção. E um livro de ficção, que eu aconselho, também é do Carl Sagan, cara. O cara era tão foda que ele escrevia sobre física. É um livro dele chamado Contato. Já até virou filme também, né? Que como é que seria o contato de extraterrestres aqui no planeta. Maneiro. Ó, eu acho importante, porque nós temos ainda, eu acho que mais 8 minutos. Dá pra gente fazer algumas perguntas aqui, que é o seguinte, né? Que o Gustavo pergunta: como foi sua pesquisa sobre violência urbana? O que mais chamou a atenção? Cara, eu devia ter separado. Eu li um livro que me marcou muito. Cara, agora não vou lembrar o nome do livro, mas foram historiadores da UFRJ sobre o caso da Patrícia Scioli, da juíza, né? E aí ele conta a formação, né, dessa máfia carioca desde a década de 80 até o assassinato da Patrícia Scioli, que inclusive um dos advogados do cara que matou a Patrícia passou agora pelo Ministério da Saúde, né, recentemente. Você viu o absurdo do nosso atual governo.
Eu queria ser... Depois eu te mando, e aí você posta nas suas redes o nome Fechou. desse livro. Tá? Mas se pesquisar no Google, não vai ser difícil de achar, não. Fechou. Não, tá tranquilo. E isso, enfim. Cara, mas é muito doido, né? Essa questão de como é que nós vivemos hoje, que não é de agora, né? Tudo é uma construção para chegar nesse ápice que nós estamos vivendo hoje. Às vezes, parece que foi de um dia para o outro, mas não, né? Desde a década de 80, de 90 ali, os caras já vêm, essa concepção, enfim, né? E hoje a gente vem, aqui na Zona Oeste, então, é bem majoritário, né? E agora chegou na esfera federal, né? É, verdade. Meu amigo, e agora, nesses últimos minutos aqui, senão a gente vai fechar, é o seguinte, se você quiser falar alguma coisa, tá contigo, falar sobre literatura, falar sobre a Zona Oeste, falar desse teu coração barrista, porque eu acho muito importante, cara, assim, não, de verdade, eu acho muito importante a gente, nesse momento, enfim, né, que a pandemia nos coloca em casa, mas ter toda sexta-feira alguém de referência que tem uma atuação, né, coloca sua, enfim, né, coloca seu trabalho, coloca a serviço da população, o seu talento, e aí pegar isso da Zona Oeste, eu acho muito importante, cara. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, ter um que valorizar o outro, sabe? Porque uma coisa que me deixa muito angustiado cara, a Zona Oeste, em tudo, não tem visibilidade, cara. Nada. Até essa questão temos diversas favelas aqui, sacou? Que não estão passando um perrengue danado, mas não sai, não tem cobertura, não tem nada. Sei lá, por exemplo, assim, tem muito piraquê, sabe qual é? Tipo, que as pessoas não sabem nem que existe. Então, eu acho que é muito importante a gente, nesse momento, sabe, um valorizar o outro para mostrar que na Zona Leste tem muita potência. Não sei se é o que você pensa sobre isso também. Não, sim. E você falando agora, eu estava lembrando de uma colega comentando assim, esses trabalhos assistenciais, essas Bolsa Família, essas coisas, isso é mais para o campo, aqui na zona urbana não faz sentido. Falei, minha filha, olha só, eu vou te levar ali em Nova, já ouviu falar em Nova, ela é de Campo Grande, já ouviu falar em Nova Septiba? Eu vou te levar lá, vamos entrar lá dentro, vamos ver como é que é. E nem precisa ir tão mais afastado assim, não. Vamos ali numa garça, lá para dentro mesmo de uma garça, vamos ver como é que é. Então, assim, cara, a realidade é muito dura mesmo, cara. Assim, Muito dura. Desculpa, o tempo deve estar acabando, eu quero agradecer a galera, cara, eu queria muito ter respondido todo mundo, que estou vendo várias mensagens aqui, Gustavo Filgueiras, Juliana Pontilho, Tatilda, Cleiton, Felipe, Patrícia, pô, brigadão, todo mundo que eu não consegui falar o nome. O Felipe está perguntando se o Terra do Nunca ainda está à venda. A Terra do Nunca está tudo de graça na internet, tem um site chamado Wattpad. Você vai lá, Wattpad, aí pesquisa Terra do Nunca e Peter LaRubia, que é meu primeiro livro, né? Tá tudo de graça lá, pode ler. E quem tiver interessado no Fúria Cyberpunk, é só procurar aí nas minhas redes, aí procurar meu Instagram, meu Facebook, e tem o site também, peterlarrubia.com.br. Sim. Meu irmão, muito obrigado, tá? Eu vou pedir só uma coisa para você, que é o seguinte. Opa, travou. Não vai embora não, porque falta alguns minutinhos e vai cair aqui. Não, voltou? Tô te ouvindo. Pode falar, voltou. Ó, no 3, eu vou contar de 1 até 3. No 3, a galera vai printar, a gente vai sorrir, porque a galera vai printar, vai postar nas suas redes e marcar a gente reposta eles, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Valeu, pessoal, meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Esse seu talento, essa tua criatividade, que você continue cada vez mais falando da nossa linda e querida Zona Oeste, que infelizmente ainda falta muita coisa em relação ao poder público, mas nós estamos aqui lutando para ter uma Zona Oeste cada vez melhor. Eu acho que você é fundamental nessa luta aí, meu irmão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Valeu, meu irmão. Valeu, Siri. Brigadão, cara. Falo Valeu, mesmo cara. de você.
Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.